Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedro e hoje eu vim conversar com vocês a respeito do mais novo filme polêmico da Netflix, O Mundo Depois de Nós, que estreou na semana passada e vem dividindo o público aí em dois. Uns dizem que amaram o filme, que é um filme muito inteligente, e outros falam que odiaram o filme e o seu final especificamente. Mas antes do vídeo começar, não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos que estão vindo aí. E também não esquece de ativar o sininho das notificações. Bom, o filme, como eu falei, foi muito divisivo por deixar o seu final em aberto, deixando pra gente imaginar o que ia acontecer, qual seria o desfecho do final dos nossos personagens. Eu vou comentar aqui esse final e explicar ele, pelo menos tentar, né? Porque eu não faço parte da produção do filme, eu não sei exatamente o que eles queriam dizer com cada coisa. O filme começa a encaminhar para o seu final quando Clay e o George levam o Art para casa do Danny, um amigo do George que mora ali nas redondezas. E, segundo o próprio George, deve conter alguns remédios para ajudar o Art, já que nesse dia ele acordou e simplesmente os seus dentes começaram a cair. Enquanto isso, a Rose desaparece e a Amanda e a Ruth, a filha do George, vão procurar por ela na floresta. Aí a gente chega na cena que mais explica o que está acontecendo, o que aconteceu ali naquele mundo. O personagem do Danny nega ajuda pro Clay e pro George, dizendo que agora é cada um por si, e que tem alguma coisa muito errada acontecendo ali. E ele também explica sobre aquele som super alto que a gente ouviu mais de uma vez durante o filme, e que poderia ser isso que fez com que o Art perdesse os dentes dele, já que, segundo Danny, isso aconteceu em outra cidade e essa parte de perder os dentes também aconteceu com outras pessoas. Como se essa onda sonora super alta fosse radioativa, alguma coisa assim. Mas também tem o fato de que o Art foi picado por um inseto na floresta, tanto que a gente vê a perna dele lá, depois ele começa a tossir. Então essa questão ficou meio em aberto. É só aquele mesmo, né? Pode ser como pode não ser. O Danny também fala sobre os cartazes que caíram lá no Novo México, mas dessa vez escrito em mandarim. Enquanto os que caíram aqui, aonde se passa o filme, foram em árabe. Naquela cena que o Clay tá andando de carro e passa um avião, vocês sabem. Aí o Clay implora por remédios pro Danny e ele acaba cedendo, no caso não cedendo, né? Vendendo por $1000 alguns comprimidos lá pra eles darem pro Art. E quando os três estão indo embora, o George começa a comentar, começa a falar o que tá rolando ali pro Clay. Ele comenta que um dos clientes dele, que inclusive ele já tinha citado algumas vezes antes no filme também, que esse cliente tinha medo desse tal projeto esse que eles estão vivenciando agora. Aí ele explica que esse projeto tem 3 fases, que consiste basicamente em derrubar um governo, derrubar uma nação, um país, de dentro para fora. A primeira parte é a queda do sinal da TV, do sinal de internet, deixando as pessoas sem informações do que realmente está acontecendo. A fase 2 era basicamente colocar as pessoas umas contra as outras, espalhando informações falsas, sinais falsos para confundir eles, porque já que ninguém sabe o que realmente está acontecendo, cada um acharia uma coisa e, né, com essa incerteza e essa ansiedade, as pessoas iam começar a brigar entre elas. E a fase 3 é a guerra civil, é o golpe de Estado que a gente vê lá no finalzinho do filme. E o George ainda fala que isso tudo seria bem mais fácil de ser feito se fosse feito num país com pessoas disfuncionais. Uma sociedade disfuncional, né? Aí o filme de fato termina com a Rose na casa dos Thorne, a família que o George cita que tem um bunker super seguro, com mantimentos, água, enfim. E lá nesse bunker, a Rose acaba achando um monte de DVDs e no meio deles, o DVD da última temporada de Friends. Aí ela dá play no último episódio da série e o filme acaba com a música tema da série I'll Be There For You tocando de fundo. Bom, o que isso tudo quer dizer pra gente? É importante reparar que o filme explica sim o que tá acontecendo, usando o George e o Danny pra contar pra gente sobre esse plano de 3 fases, de derrubar governo e tal. E tanto que na última cena lá no bunker, a gente vê uma mensagem no computador lá, falando que a Casa Branca estava sob ataque. Mas no caso ele não fala, não explica, não mostra quem especificamente que tá fazendo esses ataques. Quem tá por trás de todo esse plano que o George cita. O que também não torna o filme pior, porque o ponto da história, o que o filme quer passar pra gente não é exatamente quem tá fazendo tudo isso, quem são esses hackers, e sim sobre as pessoas disfuncionais que vivem nessa sociedade. E como elas podem acabar sendo a causadora da própria ruína. Mais cedo a gente vê o George falando pra Amanda sobre esse cliente que ele tem, que é super rico, que ligou pra ele o desejando boa sorte na vida, no futuro,
como se ele soubesse de alguma coisa que estaria prestes a acontecer. Nos falando mais uma vez sobre a nossa sociedade, sobre os privilégios que algumas pessoas têm, sobre etilismo, etc. E também sobre os sinais que a gente, como sociedade, recebe todos os dias de várias formas diferentes e escolhe ignorá-los. Por exemplo, no filme, a ligação do George que ele recebeu desse cliente, o cervo se reunindo, avisando que tem alguma coisa vindo aí. O cervo, inclusive, que aparece aqui, o animal cervo, significa renovação cíclica e renascimento do universo, que casa muito, né, com o tema desse filme. E sobre o que acontece depois do final, a própria Julia Roberts, que é a protagonista e a produtora do filme, falou numa entrevista como esse final tá aberto a interpretações. E que se você acredita que eles se deram bem, você é uma pessoa otimista. Mas se você acredita que eles se deram mal, aí você seria uma pessoa pessimista. Mas voltando às referências da série Friends aqui, elas claramente não estão ali à toa. Porque ao longo do filme, a Rose fica tentando assistir o último episódio de Friends. E tem um momento numa cena que ela fala pro irmão dela que se existe alguma esperança ainda nesse mundo, ela queria saber como aquela história terminava. E no final, ela consegue assistir ao último episódio. O que pode ser interpretado de uma maneira positiva, como se o filme estivesse mostrando pra gente que ainda existe uma esperança pra esse mundo e pra esses personagens. E o próprio diretor do longa disse que a série Friends tá ali pra mostrar pra gente basicamente que a arte salva. E faz total sentido, já que apesar de tudo que estava acontecendo ali, ela ainda tinha um motivo pra querer continuar ali com esperança. Agora, uma opinião pessoal mesmo. O filme deixa a entender que eles vão sim se encontrar e vão conseguir chegar até o bunker que a Rose acha, já que o George já sabia da existência desse bunker, já sabia da existência desses vizinhos que construíram esse lugar, e estavam indo a caminho de lá, e a Amanda e a Ruth estavam pertinho de lá. Tanto que a gente escuta a voz da Amanda chamando a Rose quando ela tá lá andando pela casa. Então, de um jeito ou de outro, eles vão acabar se encontrando e o George vai contar pra ela sobre esse lugar, e eventualmente eles vão acabar indo pra lá. Mas sobre depois disso, como vai ficar o país, o mundo, se o Art vai morrer por conta da picada, por conta dos dentes, ou se ele vai ficar bem, aí realmente a gente não tem como ter certeza. Mas no geral, como eu falei, esse filme é uma obra que quer falar, quer questionar pra gente, melhor, quer questionar a gente como sociedade, questionar a nossa própria humanidade, os privilégios e a nossa negação em enxergar os sinais que o mundo nos dá. Agora uma crítica geral do filme, na minha opinião, de novo. Como eu falei, muita gente odiou o filme pelo fato dele não explicar nada, deixar tudo em aberto no final. Mas assim, o longa, na realidade, explicou tudo que ele podia, tudo que ele mostrou ali pra gente, ou quase tudo, até o final do seu tempo. Ele nos conta sobre esse projeto de destruir o governo de dentro pra fora, de deixar as pessoas sem informação, de colocar umas contra as outras, pra no final destruir o próprio governo desse lugar e gerar uma guerra civil. Uma guerra, né? Uma guerra. E pra mim ele acabou na hora que tinha que acabar, porque ele vai apresentando o problema ao longo do filme. E depois, como eu falei, explica o que de fato aconteceu ali. E termina no momento que a gente sabe que eventualmente os personagens vão acabar se encontrando. A não ser que aconteça uma merda muito gigante, que o George e o Clay capotem o carro, que a Amanda sofra um acidente lá com o cervo e morra, mas assim, são coisas que não faz sentido porque não tá dentro do que o filme mostrou pra gente, sabe? Então, pelo arco dos personagens, como tudo culminou no final, dá a entender que eles vão sim se encontrar e vão acabar indo pra esse bunker. E o que acontece depois disso, etc., meio que não importa, porque não é isso que o filme quer mostrar, quer contar pra gente. Não é sobre isso, sobre como eles vão sobreviver, mas sim os fatores, as coisas, tudo que gerou, que culminou para os Estados Unidos chegar naquele ponto que chegou. Nesse ponto, no caso, numa guerra civil. Quem sabe vai se tornar uma guerra nuclear, aí já não tem como a gente saber. E também é sobre os simbolismos que ele traz, como o cervo, Friends, a relação da garota com a série. E não só sobre o final, o filme em si, como um todo, pra mim é muito bem feito. Ele é muito bom, na verdade. Ele é super tenso, imprevisível. E tem algumas cenas que poderiam facilmente ser retiradas direto de um filme de suspense mesmo. E assim, o papel de um filme é fazer a gente sentir emoções, fazer a gente se conectar com aquela trama. E esse aqui, pelo menos pra mim, me fez sentir muita coisa quando eu tava assistindo ele. Me fez sentir, como eu falei, ansiedade, medo, surpresa em alguns momentos enquanto eu tava assistindo ele. E não só eu, deixando todo mundo curioso e apreensivo pra ver o que vai acontecer, como essa história vai desenrolar, como vai ser esse final. O que é isso? O filme vai construindo com um grande o que é isso? O que está acontecendo? E ele faz isso muito bem. Então as pessoas que estão falando que perderam 2 horas da vida dela assistindo esse filme, pra mim parece um pouco errado. Porque como eu falei, o papel do filme é fazer a gente sentir emoções.
e esse filme faz isso muito bem. E aí depois eles nos entregam um final com explicações, mas também com questões e coisas pra gente, como público, refletir e pensar a respeito. Porque acima de qualquer coisa, o que o filme quer mostrar pra gente é nada menos do que nós mesmos como sociedade e como seres humanos. Lembrando que vocês podem discordar da minha opinião, inclusive comenta aqui o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam do final do filme. E comentem também alguma coisa, algum detalhe que eu deixei passar, que eu não falei aqui. Porque, claro, não daria pra mim falar tudo, todos os detalhes, todas as coisas nesse filme, porque senão esse vídeo teria horas e horas. Foi esse o vídeo, então. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa ter esclarecido algumas dúvidas que vocês ficaram, que vocês tiveram enquanto estavam assistindo ao filme. E se você gostou, não esquece de deixar o like aqui embaixo, porque me ajuda muito. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí. E manda esse vídeo pra aquele amigo que não gostou desse filme. Quem sabe talvez eu possa mudar a opinião dele. Não sei, manda lá. Então é isso, a gente se vê nos próximos vídeos e tchau!